Anis Angelicus, fit anis Dominum, noctanis. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, novamente bem-vindos para a nossa meditação sobre o livro Ensino Jesu. Queremos fazer deste tempo do Advento um tempo verdadeiramente eucarístico e queremos deixar a nossa piedade, devoção, adoração eucarística ser iluminada pela luz deste santo tempo litúrgico do Advento. Hoje queremos prosseguir mais um passo em nossa meditação e, no meio das reflexões que nós já fizemos, colocar algumas considerações mais práticas. Como viver em modo eucarístico, verdadeiramente eucarístico, este tempo do Santo Advento. Iniciemos com uma oração tirada do mesmo livro, da página 321. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Converte-me inteiramente a Ti, ó meu amado Jesus, para que eu possa viver cada momento da minha vida, até o meu último instante, na hora da morte, com meus olhos fixos em Tua adorável face e meu coração escondido em Teu coração atravessado. Faz de mim, eu te suplico, aquele que me chamaste para ser. Permite que ame e adore a Ti, para ser ao Teu coração doloroso o amigo consolador, por quem tanto esperas. Não me abandones, nunca me deixes, para que eu nunca te deixe e nunca te abandone. Fixa o meu pobre coração diante do Teu tabernáculo, do tabernáculo onde és menos adorado e mais esquecido, para que eu possa perseverar em vigília de adoração, reparação e amor diante de Tua face eucarística. O que tenho a oferecer-te, que não foste Tu que me deste. Dá-me em superabundância, para que eu possa dar-te em superabundância. Dá-me, eu te suplico, uma centelha do Teu zelo ardente pela glória do Pai, que Ele me consuma por inteiro num holocausto de louvor à Sua glória. Dá-me, eu te suplico, uma parte em Teu amor marital pela Igreja, Tua esposa no céu e na terra. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, última vez anunciamos que queremos entrar também em nossa reflexão mais ainda na dimensão escatológica do mistério eucarístico. Tem vários textos do Catecismo da Igreja Católica que nos orientam a este respeito, mas pensei que seria bom ainda antes anteciparmos umas reflexões e considerações mais concretas, para que possamos, como disse no início, saber também, em modo mais concreto, como vivermos em modo verdadeiramente eucarístico este tempo do Santo Advento. Podemos abrir o nosso livro hoje na página 119.
Aí Jesus nos dá algumas exortações muito preciosas através do sacerdote redator deste livro, exatamente em relação ao tempo do Santo Advento. E aqui Jesus fala ao seu sacerdote, adorador e amigo. Jesus diz: começa este Advento cheio de confiança e esperança na minha misericórdia infalível. Esta frase já tem muita importância, porque o fato é sempre o modo em que nós começamos um trabalho, uma atividade, uma tarefa, assim se prosseguirá, assim se continuará. E tantas vezes, de um bom começo, de fato se pode colher também um bom fruto, um bom resultado. Mas se nós não começamos bem, é muito mais difícil prosseguir bem e muito mais difícil ainda chegar a um bom resultado. Por isso, esta é a primeira exortação que aqui recebemos, começar bem. E como é que nós começamos bem este tempo do Santo Advento? Numa atitude cheia de confiança e esperança. Não em nós mesmos, não em promessas humanas ou terrenas. Cheio de confiança e esperança na minha misericórdia infalível. Não só na minha misericórdia de Jesus, mas misericórdia infalível. Lembramos as palavras que o próprio Deus dirigiu a Moisés quando lhe apareceu em Egito, vendo a escravidão do seu povo. Eu vi, diz o próprio Senhor Deus, eu vi a aflição do meu povo. Eu vim para salvá-lo. Então, misericórdia infalível. Deus não se esquece de nós, mas o seu olhar bondoso, amoroso e assim também misericordioso está voltado sobre nós. E Ele está nesta expectativa grande que nós descobramos este olhar que já nos olha para nós. A partir deste olhar, possamos também tomar uma atitude de confiança e esperança. Não nos entregar ao pessimismo, a tantos pessimismos deste mundo, a um mundo que nos quer inculcar de tantas maneiras medo. De fato, se nós olharmos para o mundo, muitas vezes o resultado deste olhar é o medo. Jesus mesmo diz: no mundo tereis tribulação, mas também diz: não, tende coragem, eu venci o mundo. Então começar num olhar cheio de confiança, de esperança. Teria mais outros detalhes que ainda se escondem nessa frase. Gravamos ela em nosso coração para relembrá-la tantas e tantas vezes durante este nosso itinerário ao longo desse tempo do Advento. E depois Jesus continua: por mais que ela, minha misericórdia infalível, ainda esteja por vir, realidade no futuro, eu já estou presente. Aqui nós vemos mais uma vez esta tensão que marca a nossa vida cristã entre o presente atual, muitas vezes marcado por dúvidas da nossa parte, incertezas, preocupações e até medo, e por outro lado, a realidade futura e as promessas
de Deus, por mais que ela ainda esteja por vir, Jesus está falando, eu já estou presente. Não pensar que a graça de Deus é só no futuro que vamos alcançá-la. A graça de Deus já atua aqui e agora, mas nós, nossos medos e preocupações, tantas vezes estamos cheios de incerteza e assim incapaz de ver esta graça de Deus atuando já agora. Eu já estou presente. Olha para minha face eucarística e sabe que eu estou aqui. Por que tantas vezes duvidamos? Aqui nós o escutamos mais uma vez com toda clareza, porque o nosso olhar tantas vezes se desvia de Jesus. E por que se desvia de Jesus? Porque o mundo está criando, mais ainda com toda a mídia que marca este nosso tempo, nossa vida de hoje. O mundo está impactando as nossas vidas, trazendo informação, imagens, sons, músicas, notícias e tudo mais. E o nosso olhar está voltado ao mundo, tantas vezes preso nos acontecimentos do mundo. E exatamente assim cria um tanto de impacto, de medo sobre nós. Olha para minha face eucarística e sabe que eu estou aqui. Isto é nossa grande tarefa nesse tempo do Advento. Não deixar o nosso olhar prender pelas coisas que nos circundam, mas procurar sempre e sempre de novo a face eucarística de Jesus. E isto trará para o nosso coração calma, serenidade, paz, luz e esperança, confiança, otimismo. Olha para minha face eucarística e sabe que eu estou aqui. E Jesus continua ainda. Estou aqui por ti. Não só em modo geral, não só por qualquer necessidade. A igreja conserva a Eucaristia para ter a reserva eucarística para os fiéis que recebem a Santa Comunhão em momentos de urgência, evidentemente. Mas essa reserva eucarística nos traz muito mais ainda. Jesus está aqui por nós. E como Jesus fala aqui, estou aqui por ti, não só por nós em modo geral. Jesus, a partir da Santíssima Eucaristia, olha a nós. E cada um de nós pessoalmente, Jesus olha a partir da Santíssima Eucaristia a mim, pessoalmente, em toda realidade, em toda complexidade, também em toda necessidade e carência em que eu vivo as diversas situações da minha própria vida. Eu estou aqui por ti, neste sacramento do meu amor. Sacramento do amor. E o amor que move Jesus a estar aqui. E o amor do coração de Jesus move o seu olhar, que se dirige com toda a atenção para cada um de nós, para mim pessoalmente e para mim individualmente. E Jesus vai explicitando o que significa esta presença de amor. Eu estou aqui para o quê? Para consolar-te,
para te dar conforto e instrução, para que experimentes minha amizade ainda nesta vida. Caríssimos, uma presença extremamente rica, uma presença poderosa, uma presença interessada na minha realidade, na realidade pessoal, na realidade atual, concreta, aqui e agora, da minha vida. Isto é uma grande tarefa, caríssimos, para nós nesse tempo do Advento. Voltarmos o nosso olhar para aquele Jesus cujo olhar já está voltado para nós, cada um de nós, para mim pessoalmente e individualmente. E Jesus continua: eu espero por ti neste sacramento. Muitos dizem que se deve esperar por mim, mas eu já estou presente, muito próximo e pronto para revelar os segredos do meu coração aos meus sacerdotes, às minhas almas prediletas, aquelas almas que me procuram. Caríssimos, aqui Jesus nos fala de uma dupla espera, uma espera nossa. Nós estamos esperando e esperando em dias melhores, em graças futuras, em uma vida melhor e tudo mais. Mas não é só espera nossa. Enquanto nós esperamos Jesus fazer algo a nosso favor, já é Jesus que está esperando a nós. E, como nós vamos ver sucessivamente neste mesmo texto, é o quê? Pelo fato de que nós somos tão lentos em nos aproximar do Senhor, demora tanto que Jesus se aproxima de nós. Nós esperamos tanto que Jesus faça algo por nós, mas na verdade deveríamos nós aprender a agir a favor de Jesus, segundo Jesus, entender e acolher as expectativas de Jesus em relação a nós. Nós estamos esperando Jesus, mas de fato é Ele que está esperando a nós, e porque nós deixamos Ele esperar tanto, somos nós que esperamos tanto a Ele e esperamos em vão, porque nós não, com nossas vidas, sabemos corresponder melhor às expectativas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, os sacerdotes, elas, as almas, se esquecem de que sou eu que espero por eles. Quantas vezes eu não disse aos meus discípulos: vinde a mim. Eles entenderam, ao menos a maioria deles, o meu profundo desejo da companhia das almas. Quero que as almas venham a mim e permaneçam comigo. Caríssimos irmãos, lembremos como São Pedro, ele escreve de que nós somos chamados de acelerar o advento, a chegada, a parousia de nosso Senhor. E como isto acontece? Exatamente pelo fato de nós irmos com mais zelo, com mais pressa, com mais preocupação, com uma maior procura ao encontro de Jesus. E na medida que nós vamos ao encontro dele, vamos nós experimentar que ele está indo ao nosso encontro. Este é o segredo da santidade sacerdotal e, afinal, da santidade de cada alma. Uma vez que um sacerdote começa a buscar-me, uma alma devota começa a buscar-me,
aproximando-se de minha face eucarística e desejando a companhia do meu coração atravessado, eu também me aproximo dele, me aproximo dela, desta alma, e nela faço morada. Logo, passa este advento, meu amado amigo, meu sacerdote, minha alma querida, próximo de mim, no sacramento do meu amor. Seja meu sacerdote adorador, seja minha alma adoradora, seja meu amigo, minha amiga adorador. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, com todo o poder de sua graça, seu amor e sua misericórdia, com todas as graças deste santo tempo do Advento. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe, Maria Santíssima. Amém. Anis Angeli